Vamos então para mais uma aula falando ainda de estabilidade. Olha há quanto tempo nós estamos falando só sobre estabilidades. E agora nós vamos falar da estabilidade do empregado que sofreu acidente de trabalho. E aí essa estabilidade ela está prevista no artigo 118 da Lei 8.213, que dispõe que o empregado que sofreu acidente de trabalho devidamente reconhecido pela Previdência Social tem direito à estabilidade de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário, aquele com a espécie B91. E aí, nesse mesmo sentido, nós temos a súmula 378, item 1. E aí, então, tá aqui o texto do dispositivo legal e tá aqui também o texto da súmula. E a súmula fala o seguinte: é constitucional o artigo 118 da Lei 8.213, de 91, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença. Então, tem que haver auxílio-doença ao empregado aposentado. Da mesma forma, o próprio artigo dispõe que os 12 meses são contados após a cessação do auxílio-doença acidentário. Então, o empregado, para ter direito à estabilidade por ter sofrido acidente de trabalho ou mesmo por ter algo que se equipare a acidente de trabalho, tem que ter recebido o benefício previdenciário com a espécie B91, que é o auxílio-doença acidentário. Então, os requisitos para aquisição da estabilidade por acidente de emprego: ter ocorrido um acidente de trabalho ou doença a ele equiparado, e nós vamos ver já já quais são essas hipóteses; ter o empregado recebido auxílio doença acidentário, espécie B91, e ter obtido alta médica, nesse mesmo sentido, a súmula 378, item 1 do TST. Então, esses são basicamente os requisitos para a obtenção de estabilidade por acidente de trabalho ou doença a ele equiparado. E o artigo 19 da Lei 8.213 fala que o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou mesmo temporária da capacidade para o trabalho. E então o acidente de trabalho, ele tem três espécies possíveis: o típico, o atípico ou o equiparado e de trajeto. Então, o típico é o que ocorre dentro da empresa no horário ali de trabalho. O empregado realmente está executando as funções relacionadas ao seu contrato de trabalho. O atípico ou equiparado é o acidente que, embora não tenha sido a causa única que tenha contribuído diretamente para a morte do trabalhador ou para a perda da sua capacidade ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Assim sendo, por exemplo, as doenças ocupacionais, a doença do trabalho e a doença profissional, que são espécies de acidente atípico. E o acidente de trajeto. Então nós temos aqui, eu rabisquei na verdade aqui em cima errado. Nós temos a primeira espécie, que é o típico, a segunda espécie, que é o atípico ou equiparado, e o de trajeto, que é a terceira espécie. Então nós temos aqui 1, 2, 3. Três espécies possíveis de acidentes de trabalho. A jurisprudência ela tem se inclinado no sentido de que é algo que sempre me perguntam: o empregado desviou aqui do caminho normal dele para casa, né? E aí isso caracteriza ou não acidente de trabalho? E a doutrina e a jurisprudência elas têm se inclinado no sentido de que um pequeno desvio, agora isso aqui é muito subjetivo, né? Um pequeno desvio de curso, como por exemplo virar num quarteirão fora do itinerário normal de trabalho dele, para passar numa padaria, comprar pão e aí então seguir para casa, não impede a caracterização do acidente de trabalho, né, presente o nexo causal, que no caso do acidente de trajeto, o trajeto trabalho casa trabalho, né? E então, para afastar o acidente,
é necessário um desvio relativamente grande no percurso, como, por exemplo, passar na casa da namorada e ficar horas por lá, ou parar em um restaurante e jantar com os amigos. Aí, nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência entendem por descaracterizar o acidente de trajeto. Então, ter sofrido um acidente de trabalho, adquirido uma doença profissional ou doença do trabalho tipificada na lei previdenciária é um dos requisitos para a aquisição da estabilidade. Então, tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho equiparam-se por força do artigo 19 da Lei 8.213 a acidente de trabalho. E aí o artigo 19 fala, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. O artigo 20 ele vem aqui fazendo a conceituação das equiparações ali, né? Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, a doença profissional, que seria, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Ou a doença do trabalho, assim entendida, aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Então, a primeira hipótese de doença profissional é quando ela é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar de determinadas atividades. E a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado, e ambas as situações devem estar relacionadas em uma tabela elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. E aí não são consideradas doenças do trabalho, a doença degenerativa, a inerente a grupo etário, a que não produz a incapacidade laborativa e a doença endêmica adquirida pelo segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Aqui no artigo 21 nós temos as equiparações a acidente de trabalho, e aí nós temos o inciso 1 dizendo que acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a única causa, tenha contribuído para a morte do segurado, tarará, tererê, etc. Aí ele fala aqui dos requisitos. O inciso 2 que fala o acidente sofrido pelo segurado no local de trabalho e no horário em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo, ofensa física, e aí ele vem listando, né, as demais hipóteses. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da atividade, inciso 3. Inciso 4, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Aí ele vem colocando as condições para essa equiparação. Então, para se equiparar a acidente de trabalho, tem que cumprir o requisito que está previsto no artigo 21, que é o artigo da equiparação. Então, se não está enquadrado no artigo 21, não é equiparado em regra a acidente de trabalho. Então, para que haja a caracterização de acidente de trabalho ou equiparação a acidente de trabalho, tem que haver nexo causal. Não basta que o empregado tenha uma doença ou que tenha sido acometido por um acidente ou infortúnio. É necessário que esses decorram do trabalho ou que tenham ocorrido durante o seu expediente, nos intervalos ou nos arredores. Então, o nexo entre a causa da doença e o trabalho é requisito indispensável para a aquisição da estabilidade. Aqui nós temos uma jurisprudência nesse sentido. E quais são, então, as características, uma vez, né, que haja ali realmente, nós estejamos diante de um acidente de trabalho ou a ele equiparado?
Então a estabilidade do acidentado, uma vez que cumpridos os requisitos legais, ela vai ser provisória, uma vez que ela é de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário. Ela é absoluta. Nesse caso aqui, ele só pode ser dispensado por justa causa. Diferente da estabilidade gestacional, que é relativa, como entende a doutrina majoritária, a estabilidade do empregado que sofreu acidente de trabalho ou tem ali uma doença profissional ou doença do trabalho, ou que está enquadrado em alguma das hipóteses de equiparação com o acidente de trabalho, essa estabilidade é absoluta, porque o artigo 19 fala que conceitua ali o acidente de trabalho, artigo 118, perdão. O artigo 118 da Lei 8.213, quando ele vai falar da estabilidade propriamente dito. E aí ele fala que é assegurado a manutenção do contrato na empresa após a extinção do contrato, após a extinção do auxílio-doença acidentário. Aqui a lei ela não condiciona a nenhum tipo de dispensa, diferente lá da estabilidade gestacional, que fala que ela não pode ser dispensada sem justa causa, como é também, por exemplo, o caso do cipeiro, que não pode ser dispensado sem justa causa, mas pode ser dispensado por outros requisitos, né, como aqueles requisitos técnicos, econômico, financeiro ou mesmo disciplinar. Aqui não, ele só pode ser dispensado por justa causa. Então, essa estabilidade é uma estabilidade absoluta. Ela é uma estabilidade personalíssima, porque defende os interesses do empregado acidentado. É uma dispensa que pode ocorrer op iuris, né? Não precisa, né, de um procedimento ou ajuizamento de inquérito judicial, bastando a declaração de vontade, né, do empregador ou do empregado. Então, a dispensa por justa causa, nesse caso, se opera op iuris. Agora, qualquer outra forma de dispensa que não seja a por justa causa é questionável como ela deve se operar no caso do empregado que sofreu acidente de trabalho. Então, espero ter esclarecido alguns pontos relacionados ao acidente de trabalho e à estabilidade, que é consequência da percepção do benefício previdenciário com a espécie B91, e eu aguardo você na nossa próxima aula.